pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a nossa primeira aula sobre a psicanálise. Por ser um tópico muito extenso, optei por dividir o conteúdo em duas partes. Nessa primeira parte, então, a gente vai entender um pouquinho do Freud, indo até a sua primeira teoria do aparelho psíquico. Então, para que a gente compreenda Sigmund Freud, é muito importante que estejamos atentos ao contexto no qual o Freud nasce, que o Freud vive. O Freud, ele vive em uma sociedade industrial. A teoria dele, como eu disse para vocês em aula passada, ela vai surgir num período de consolidação da psicologia como ciência. Temos no mundo a organização de vários hospícios, era uma prática comum, e a sexualidade é tratada como um tabu. O Sigmund Freud, ele se forma em medicina em Viena em 1873. Posteriormente, ele faz um curso de psiquiatria. E a importância de Freud, ela se dá devido ao fato de que ele foi um dos primeiros estudiosos da psicologia a tentar se enveredar no entendimento de processos que até então eram tidos como misteriosos, do psiquismo, regiões obscuras. Então essa é uma das grandes contribuições do Sigmund Freud para a psicologia. O Freud, ele vai ser um dos primeiros dentro da vertente da psicologia que vai falar de doenças psicossomáticas. Ele constrói uma teoria acerca do aparelho psíquico, utiliza para a fundamentação dessa teoria processos mentais, mais especificamente os sonhos, e ele também tem uma teoria sobre o desenvolvimento da sexualidade. Ele bate numa tecla de que a sexualidade ela não é algo que existe apenas nos adultos. Nós já nascemos tendo a sexualidade. Isso é algo que, de certa forma, choca na época. E tudo isso contribui, de uma certa forma, para o entendimento da sociedade. Quando a gente fala Freud, a vertente de trabalho do Freud é a psicanálise. Existem diferentes denominações para o mesmo termo. A psicanálise ela pode ser uma teoria, ou seja, ela é um método investigativo utilizado para entender processos mentais que eram até então inacessíveis, e também é a teoria utilizada no tratamento de distúrbios neuróticos. Mais à frente vocês vão entender isso. A psicanálise ela pode ser um método enquanto conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica, e pode também dizer respeito de informações psicológicas que vão gradualmente se acumulando numa nova disciplina científica. Por fim, a psicanálise ela é uma prática profissional. A gente sabe que existem psicanalistas, que são aqueles que trabalham com o processo de análise para que a pessoa, nesse processo, ela se autoconheça, desnudando, desmistificando e desmascarando. E isso se dá através dos sonhos, delírios, livres associações, atos falhos. A psicanálise enquanto prática profissional, ela é utilizada em psicoterapia, em aconselhamento e orientação. E é legal que vocês saibam que, segundo Freud, qualquer pessoa que tenha nível superior pode ser psicanalista. Um psicanalista não é necessariamente um psicólogo. Você pode cursar a escola de psicanálise, fazer os módulos e atuar como psicanalista. Então, psicanalista não é necessariamente um psicólogo, que é a pessoa que tem o curso superior de psicologia, e o psiquiatra, que é alguém que cursou medicina e fez a especialidade. Então, a diferença dos três, tá? Então, para que a gente entenda a psicanálise e compreenda a psicanálise, é importante que vocês saibam que a gente vai passar muito pela vida pessoal do próprio Freud. Por que isso? Porque grande parte da sua produção, da sua teoria, foi feita baseada nas experiências pessoais dele, que são transcritas com muito rigor em várias de suas obras. A obra do Freud é bem extensa, parte dela vocês conseguem ter acesso no domínio público, depois se alguém tiver interesse de ler. Então, nós vamos começar agora a falar um pouquinho das influências do Freud. O Ernest Bloch é a primeira influência, ele foi o primeiro mestre do Freud. Com ele, o Freud trabalhou num laboratório de fisiologia, logo depois que ele se formou. O Mayner, ele é um outro que o Freud trabalhou com ele. Ele é um especialista em anatomia do cérebro,
A princípio ele tinha uma relação amistosa com Freud, depois eles têm um desentendimento, porque o Freud ele começa a se enveredar na consolidação de uma ciência, que seria essa psicanálise, e o Maneiro ele vai defender as ideias baseadas na neuropatologia. Então eles se divergem, cada um vai para o seu campo. Nós temos o Charcot. Depois de se formar em medicina, o Freud ele vai passar um tempo da vida dele em Paris, logo depois que ele se desentende com o mestre anterior, que a gente anteriormente citou. Então, o Charcot, ele trabalhava com uma vertente que o Freud começava a se interessar por ele. Charcot, ele fazia pesquisas sobre histeria e tratava essa histeria com hipnose, que era algo que chamou muita atenção do Freud. Então, Freud vai para a França para poder estudar com o Charcot. E, por fim, quando ele retorna, ele vai ter o Breuer. O Breuer foi um dos principais colaboradores do Freud. Ele assina o estudo sobre histeria com Freud, que fala, é um livro que o Freud fala a respeito de repressões é ótimo, emoções reprimidas que levariam aos sintomas de histeria. E à medida que o Freud vai se aprofundando na teoria dele para colocar uma pegada falando a respeito da sexualidade, o Breuer se diverge, eles vão ter uma discussão conceitual e eles vão se afastar. Então, o primeiro método com o qual o Freud trabalhou, que ele conheceu com Charcot, foi a hipnose. O que é essa hipnose? O sono ele vai ser provocado artificialmente, como a gente vê em televisão, com um relógio, com alguma coisa, e o hipnotizador ele consegue sugestionar o sujeito a partir do momento em que ele provoca um sono. Então, eles estabelecem uma relação de diálogo. Dentro da forma como Freud trabalhava com a hipnose, ele defendia que deveria de haver uma relação harmoniosa entre aquele que vai hipnotizar e o hipnotizado. Aqui vocês podem ver uma foto, um registro do Charcot. O Charcot ele começa a trabalhar com a hipnose, ele vê que algumas doenças que alguns pacientes apresentavam, elas não tinham causas físicas ou biológicas. Ele começa a defender a questão de doenças provenientes da mente. Então a forma do Charcot para ter acesso a isso que não vinha à tona era pela hipnose. No caso, vocês viam uma mulher no canto, essa mulher foi hipnotizada pelo Charcot. Depois que o Freud trabalha com a hipnose, ele chega num certo ponto que ele vê que a hipnose não consegue atender ele como um todo. Então, quando ele vai trabalhar com Breuer, eles desenvolvem um método catártico, que era uma forma de eliminar os sintomas histéricos, de forma que, através de uma conversa que o analista tem com o paciente ele recorda o momento e a circunstância no qual o trauma surge, e a partir do momento que ele revive a emoção gerada pelo trauma, ele consegue expurgar e conseguiria a cura. No caso, vocês um retrato, uma foto do filme Freud Além da Alma, no qual o Freud está aplicando o método catártico com a Cecily. A Cecily ela é a representação da Ana Oh, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, e ela vai fazendo essa livre associação para chegar no momento do trauma. Um dos casos mais famosos do Freud é a Ana Oh. A Ana Oh é aberta, ela é judia e alemã. Ela foi líder de diversos movimentos sociais em defesa de direitos humanos, civis, políticos e contra em plena ascensão nazista na Alemanha. E a Ana Oh, ela chega para o Freud com sintomas de tosse nervosa, alucinação, distúrbios visuais e motores, desmaios, e ela não conseguia beber água. Então, a Ana Oh foi tratada pelo Freud de 1880 a 1882. Ela foi diagnosticada com histeria. Os sintomas da Ana Oh surgem quando ela foi tratada do pai. E essa coisa dela sentir, dela não tomar água, os sintomas que ela teve, ela surge no momento que o pai dela estava doente, como forma de reprimir o que a mente dela, uma das coisas que a mente dela queria, mas não seriam socialmente aceitas. Ela tá, uma jovem, tratando do pai doente, e ela, de certa forma, começa a pensar de forma inconsciente que esse pai dela poderia morrer, para que ela tenha esse desejo, porque o pai morra, de forma inconsciente, tá, gente?
para que ela possa ter uma vida normal como outras moças na idade dela têm. Só que essas ideias e pensamentos de que o pai morra não é algo que a gente aceite. É algo que a gente tem até um certo repúdio. Então, essas ideias e esses pensamentos e sentimentos da Naô são substituídos pelos sintomas. Então, pela hipnose, pelo método catártico, ela revivendo emoções, associando ao evento traumático, com o método catártico, a Naô se cura pela fala. O terceiro método proposto pelo Freud, que é utilizado hoje pela maioria dos psicanalistas, é a livre associação, no qual o paciente ele é convidado a falar o que vem em mente, e à medida que ele vai falando, vamos dizer assim, sem filtros, falando livremente, alguns fatos vão vindo à tona. Quando se usa a livre associação, a direção da sessão de terapia é dada pelo paciente, não pelo terapeuta, e na medida que ele vai falando, sem um filtro, vão aparecendo as coisas e o paciente tem a experiência de autoconhecimento e da cura pela fala. Entre 1889 e 1900, o Freud escreve o livro A Interpretação dos Sonhos, e defende que o sonho é o discurso do desejo. E a partir da interpretação dos sonhos, a gente conheceria o nosso inconsciente. A interpretação dos sonhos é escrita com base nas análises dos próprios sonhos do Freud, e ele fala a respeito de sonhos de conteúdo sexual na infância, que é algo que vai gerar muita repulsa no período que o Freud está escrevendo a obra dele. Então, tem-se essa pergunta: qual poderia ser a causa dos pacientes? Por que a gente esquece tantos fatos que acontecem na nossa vida, tanto na nossa vida interior quanto na nossa vida exterior? Porque às vezes coisas que a gente sabe que acontecem com a gente são apagadas e a gente não se lembra. O Freud, ele vai explicar isso através de dois conceitos: o conceito de resistência e o conceito de repressão. Resistência é uma força que existe na nossa mente, que ela trabalha para não tornar uma lembrança, um fato traumático consciente. A resistência é o motivo para que a gente não lembre. Já a repressão é um processo psíquico. Enquanto a resistência ela se opõe, ela faz tudo para não tornar consciente, o processo psíquico ele encobre. Ele trabalha antes que a memória se torne consciente. Então, repressão e resistência são dois conceitos que estão muito ligados ao inconsciente. E esse inconsciente é onde está a primeira teoria do aparelho psíquico do Freud. O Freud, ele propõe que funcionaríamos com o consciente, pré-consciente e o inconsciente. O consciente, segundo a Freud, é a menor parte da nossa mente, é onde que ocorre a recepção de estímulos exteriores e interiores, é onde funciona percepção, pensamento, juízo crítico, raciocínio, atenção motora. Entre o consciente e o inconsciente, teria uma ala de transição, que seria o pré-consciente, que é a pequena parcela do nosso inconsciente que pode se tornar consciente com mais facilidade. É como se fosse uma peneira que vai selecionando aquilo que vai ou não para o nosso consciente. O inconsciente, segundo Freud, é a maior parte do nosso aparelho psíquico. É onde fica todo o material que foi reprimido, aquilo que não pode ser lembrado. Então, nós temos o consciente, pré-consciente e inconsciente. O Freud chega até a fazer analogia que a nossa mente é como se fosse um iceberg. A pontinha é o consciente, próximo do mar, ao mesmo tempo próximo da ponta, nós temos o pré-consciente, e por baixo do mar, que é a parte que ninguém vê, o nosso nível inconsciente. Então, é interessante que vocês saibam também que nesse nosso funcionamento no inconsciente, que é a maior parte do nosso aparelho psíquico, ele é temporal, ele não tem noção do tempo. No nosso inconsciente,
Não existe algo que aconteceu na infância, algo que aconteceu em 2020, algo que aconteceu em 2021. É tudo muito misturado, não tem essa separação temporal, não tem contradição, tudo é positivo, tudo é bom. E o inconsciente ele é movido pelo prazer. Ele substitui a realidade que a gente vive por uma realidade psíquica que é movida pelo prazer. Então, a partir do consciente, pré-consciente e consciente, o Freud propõe a teoria da descoberta da sexualidade infantil. Ele fala que a maioria dos nossos desejos reprimidos que estão no nosso inconsciente, eles são de ordem sexual, e essa repressão na nossa infância gera muitos traumas. As descobertas do Freud colocam a sexualidade no centro da vida psíquica, que é algo que vai ser um fuzuê no período em que ele vive. E ele fala que existe uma sexualidade infantil, ou seja, só existe sexualidade desde quando nós nascemos. O desenvolvimento da sexualidade não é algo que começa na puberdade e termina na vida adulta, é algo complexo que se dá ao longo de toda a nossa vida. Nos primeiros anos de nossa vida, a nossa sexualidade está ligada à sobrevivência. Então é aqui que começam as fases da primeira teoria do Freud. A fase oral ocorre de 0 a 2 anos. Vocês já devem ter reparado que crianças pequenas têm muito costume de colocar as coisas na boca. Segundo Freud, a boca é a primeira parte do corpo do bebê que faz com que ele tenha contato com o mundo. Como ele fala que a sexualidade existe desde que nós nascemos, a atividade sexual para uma criança de 0 a 2 anos seria a nutrição. É a nutrição que vai gerar prazer, nutrição essa que vem do seio da mãe. A zona de erotização é a boca, a incorporação dos objetos pela boca, e o comportamento da criança é basicamente, segundo Freud, comandado por esse estímulo. Na fase adulta, a gente pode perceber fase oral em compulsão alimentar, em fumar, compulsão por beijar. Então, de 0 a 2 anos na fase oral, a incorporação dos objetos na boca é o objeto sexual do indivíduo. A segunda fase é a fase anal, ela ocorre de 2 a 4 anos. A zona de erotização é a região anal e o prazer está ligado ao controle do ânus e da esfíncter, o controle das fezes ou da urina e a autodescoberta da criança de que ela é capaz de fazer esse controle. As fezes e a urina para o Freud são considerados o primeiro material produzido pelo corpo humano. A terceira fase seria a fase fálica, ocorre em torno dos 5 anos. A zona de erotização é o órgão sexual, é quando as crianças elas tomam consciência da diferença dos órgãos sexuais femininos e masculinos e a criança ela começa a ter certa curiosidade por assuntos relacionados à função sexual e ao momento de emergência do complexo de Édipo. Vamos abrir um parêntese agora para retomar a tragédia grega. Édipo, ele é filho do rei Tebas. Ao nascer, o oráculo revela aos pais a terrível profecia de que ele há de matar o pai e casar-se com a mãe. Temeroso, seus pais, Laio e Jocasta, entregam-no a um pastor para que o mate. Casualmente, outro pastor em terras distantes apieda-se da criança e convence o primeiro a entregá-lo, que afirma ao rei que a tarefa foi cumprida. Édipo é então levado para Corinto, onde os reis Pólipo e Mérope, estéreis no casamento, o adotam. Adulto, Édipo consulta o oráculo e, ao saber da profecia, foge de Corinto para evitar a tragédia. Desconhecedor de que era filho adotivo, portanto, da sua origem, ele volta a Tebas. No caminho, por um desenvolvimento ocorrido na estrada, mata Laio, seu pai biológico, sem saber que era o seu próprio pai. Assim é decifrado o enigma da esfinge que assolava Tebas e o destrói. Como recompensa, Édipo recebe a mãe, a rainha viúva, a desposa e tem filhos. A profecia se cumpre. Então, o Freud, ele pegou não sei se é conta a palavra certa, a questão dessa narrativa do complexo de Édipo e traz para a teoria dele da seguinte forma. O filho, homem, ele vai ter atração pela mãe. E inconscientemente, ele vai criar um triângulo amoroso. Então, o pai,
é possuidor da mãe e a mãe é o objeto de desejo do filho. Então, o pai, ele vai ser tomado por esse filho de forma inconsciente como representante da lei, aquele que não permite que ele tenha um relacionamento com a mãe. Então, desse conflito entre o desejo do filho e a interdição do pai, surge o medo de forma inconsciente na criança do sexo masculino, o medo dele ser castrado. A força desse medo da castração é muito severa para uma criança normal, que no primeiro momento vai se identificar de forma defensiva com o pai, e depois ele desconstrói isso e toma o pai como um exemplo da sua organização masculina inicial. Nas meninas, segundo Freud, também ocorreria esse processo, mas seria o complexo de elétrica. O que seria o complexo de elétrica? Enquanto os meninos eles têm medo de serem castrados, as meninas, por Freud, desde sempre, elas aceitam a castração. No complexo de elétrica, as meninas elas fantasiam possuir um falso pênis, mas esse falso pênis ele é castrado, a menina aceita e se reconhece como menina. Então, a menina, a partir do momento que ela passa pelo complexo de elétrica, começa a gradualmente organizar a identidade feminina. Passado esse período de 5 a 10 anos em a idade de latência, onde ficam todos esses desejos da fase fálica são deixados de lado, não avançam, o complexo de Édipo e de elétrica evolui, e no período de latência que ocorre a construção de normas morais e valores, os meninos e meninas eles vão se distanciando de certa a forma como eles veem os pais como objeto de desejo, começam a ter novos referenciais que vão além do pai e da mãe. É como a gente vê, por exemplo, a criança que é apaixonada pelo professor, quer ser aquele super-herói, e a gente vê na fase de latência uma divisão muito grande entre meninos e meninas. Menina só brinca com o menino, clube do bolinho, o clube da Luluzinha. A última, depois dos 11 anos, aconteceria a fase genital, que é quando chegamos à puberdade, que é o momento em que ocorre uma série de mudanças físicas e biológicas. Temos a adolescência, que é o momento de maturação psicológica, e nessa fase o desejo ele é o retorno para os órgãos sexuais, só que o objeto agora de erotização não é o próprio corpo, e sim é o outro indivíduo. Neste momento, segundo Freud, meninos e meninas eles são conscientes que têm identidades sexuais distintas e eles buscam formas de satisfazer essas necessidades eróticas e interpessoais no outro. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Falamos um pouquinho da história do Freud, da primeira teoria do aparelho psíquico e das fases de desenvolvimento da sexualidade. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e aguardo no nosso próximo encontro. Até!